E é isso aí, minha galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, trazendo aqui questões para você, né? Questões sobre a primeira habilitação, né? Aquelas questões que mais caem na sua prova do Detran. Desde já peço a você que deixa o like aí no nosso canal, ajuda o nosso canal para que essa plataforma possa ajudar a mais pessoas. Eu sou o professor Moraes, estou aqui com vocês há vários anos que já sou professor na área de trânsito. E aí vem trazendo aquelas questões que vão levar você à aprovação. Como eu sempre falo para a galera lá na plataforma, vou deixar tudo mastigadinho aqui para vocês, para não ter erro. Essas questões são as que caem na sua prova, com certeza, beleza? Trazendo aí 10 questões para você, 10 questões sobre o assunto de legislação de trânsito, né? Legislação de trânsito. A gente vai trazer 10 questõezinhas aí para você. São aquelas questões que são cobradas aí no dia da sua prova, para que você tenha calma na hora de resolver, não caia nas pegadinhas do Detran, beleza? Então, muito cuidado, porque a prova do Detran, ela tem sim muita pegadinha e você precisa estar preparado para isso, né? Então, todo cidadão tem que saber aí que tem os seus direitos e deveres, segundo o nosso Código de Trânsito Brasileiro, né? Dever do cidadão aí transitar sem oferecer perigo, obstáculo a si mesmo e a terceiros. Para isso, a gente precisa dessa educação, beleza? Então, gente, sem mais, vamos aí para as nossas questões. Animados, sempre peço a você que relaxa, né? Como eu sempre digo na hora da sua prova, relaxa, relaxa, porque você vai precisar ter calma para chegar aí à sua tão sonhada habilitação, beleza? Então vamos aqui trazendo a nossa primeira questão. A gente traz para você a primeira questão. Um condutor, né, onde ele vai trazer aqui já... Eu já vou te ensinar como fazer ao se deparar com essas questões, né? Quando ele traz aqui: um condutor poderá se candidatar à reabilitação, né, gente? Quando ele falar em reabilitação, o cara vai ter feito alguma barbeiragem, né? Vocês veem lá que tem as penalidades, entre elas a cassação, a suspensão, a multa, a advertência por escrito, né? Essas são as nossas penalidades, beleza? E aí, você sabendo falar aqui, como ele está falando aqui, ele está falando de cassação, né? Então, todos os itens, eles trazem cassação, cassação, e ele traz cassação, né? E o que é que eu preciso saber aqui, professor? A única coisa que você precisa saber é o prazo, né? Qual é o prazo quando você perde a sua habilitação, a cassação da CNH? E isso eu explico sempre para vocês, beleza? Então, a gente vai ter aqui: um condutor poderá se candidatar à reabilitação, ou seja, ele teve o direito de dirigir cassado, né, naquelas situações em que a gente vê quais são as situações que ele tem o direito de dirigir cassado, e a gente vai ver esse prazo aqui para você, beleza? Então, o condutor, ele terá o seu direito de dirigir cassado quando ele se envolver a cassação. O condutor será condenado judicialmente por delito de trânsito, ou o condutor a qualquer tempo, né, ali, conduzir qualquer veículo com o direito de dirigir suspenso, se ele está com suspensão e vai dirigir, ou quando o condutor é reincidente lá em algumas infrações. Lá no nosso manual, ele vem dizendo esse prazo, e aí com esse tempo que eu bati esse papo com você, você que está comigo aqui na plataforma já sabe qual é a resposta, né? Então, a gente terá o direito de novamente voltar para a autoescola quando passados 2 anos, né? Então, o prazo é esse prazo, né, de 24 meses vezes, né? Então, ele vai trazer aqui para você, olha, a cassação, né? A nossa resposta correta aí, após 24 meses, ou que 2 anos, né, que a gente vai ter. Ah, professor, então você vai saber se cair, seja 24 meses ou aí os 2 anos, né? A gente vai ter aqui, você poderá voltar para a autoescola, fazer todo aquele processo novamente
mas somente após somente após 2 anos, beleza? Então, após 2 anos, você pode se reabilitar. Então, aí, mais uma vez, um condutor poderá se candidatar à reabilitação, voltar lá para o DECRAN, fazer o pedido, tudo novamente, gente. A cassação você tem que fazer tudo novamente, beleza? Então, aí, um assunto bacana para você levar para a sua prova, porque esse assunto cai muito na prova, né? Então, quando ele tratar de cassação, você vai saber, é uma penalidade, né? Isso é uma penalidade, e aí temos um rol lá no nosso CTB das penalidades. Quais são? A advertência por escrito, a multa, né? Nós vamos ter a multa, vamos ter a cassação, a suspensão do direito de dirigir, né? Que ele dá-se quando atingir os 40 pontos, se você exerce atividade remunerada. Se não exerce atividade remunerada, tem os critérios que você, chegando aos 20 pontos, com 2 ou mais infrações gravíssimas, tem a suspensão. 30 pontos se você tem apenas uma infração gravíssima, né? E se você comete 2 ou mais, lógico, você só vai chegar aos 20 pontos e vai ter a suspensão. Se comete apenas uma gravíssima, você pode chegar aos 30. E você pode chegar aos 40 pontos, lógico, se você não cometer nenhuma infração gravíssima, beleza? Então vamos que vamos para a segunda questão. Nós vamos ter aqui a nossa segunda questão, trazendo aqui, falando sobre o assunto do condutor, ainda no assunto de habilitação, sobre inabilitado, né? A inabilitação. Então, o que é que ele traz aqui bem legal para a gente? Olha só. O condutor se torna inabilitado. Olha, se torna inabilitado. Eu estou circulando isso aqui porque, para você, aluno, não se perder na hora da sua prova. O que é que ele quer? Quando é que eu vou me tornar inabilitado? Para não cansar, você não está lá. Então, inabilitado para conduzir qualquer espécie de veículo automotor. Quando é que isso acontece? Vamos para as alternativas. Sua carteira nacional de habilitação for cassada, né? Seu veículo for apreendido, será que eu vou somente ali quando eu tiver um veículo apreendido, né? Eu vou perder já vou ficar inabilitado o veículo apreendido? Lógico que não, né? Então aqui a gente estuda lá não. Sua carteira de habilitação for perdida, nossa, se eu perder a minha, e até hoje tem os meios eletrônicos, né? Muito mais difícil, então já descartaria. Veja, gente, que mais são questões de lógica, né? O exame psicotécnico estiver com prazo de validade vencido. Lógico que não. Isso aqui tiver vencido, dá uma infração gravíssima, né? O exame psicotécnico. Psicotécnico não, era o exame toxicológico, perdão. Certo? Psicotécnico vencido, você tem que renovar. Se tiver vencido há mais de 30 dias, é uma infração gravíssima apenas, beleza? Restando para a gente que a gente se torna inabilitado quando ocorrer aqui o que a gente chama de cassação, né? Então, mais uma aqui sobre cassação, que é quando eu me torno inabilitado, né? Quando eu tiver a minha CNH cassada. Esse é o caso aí que vai me tornar inabilitado, beleza? Então, a segunda questão você tiraria de boa aí no seu processo de habilitação. Tudo aquilo que a gente estuda, questão quente para a prova, com certeza, beleza? Dirigir o veículo, a nossa terceira questão, dirigir o veículo sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão. Já sabemos que é gravíssima. E aí é onde eu falo para vocês. Uma questão que se trata da questão sobre a pontuação, que a gente vai ter a infração grave, né? Vamos ter a infração média, vamos ter a infração leve, né? Então, se eu tenho a infração grave, eu vou ter aqui infração grave, certo? Vou ter a infração grave, né? Grave. Vou ter a infração leve, média, né? Dá só o M aqui, que tá muito difícil. M, e vou ter a leve, né? E a gravíssima. Quando eu me deparar com uma infração grave, eu vou ter ali 5 pontos. 5 pontos. Quando eu cometer uma infração média, 4 pontos. Né? Quando eu cometer uma infração leve, eu vou ter aí 3 pontos.
E restando para a gente, professor, então a gente vai lá, 5-4-3, 5-4-3, 5-4-3, né? A gente não perde esse compasso aí do 5-4-3 e quando eu tiver cometer uma infração gravíssima, está aí, ó, 7 pontos, né? Portanto, aí o nosso gabarito da nossa terceira questão, trazendo para você que a infração gravíssima, ela tem 7, a gente comete aí, ó, 7, né? Olha só, 7 pontos. Beleza? Nossa resposta aí, pausa o vídeo, responde aí da melhor forma possível, sempre para você chegar lá bem preparado. Questões top sobre infrações, por isso que é importante você saber a pontuação. Leve 3, média 4 e grave 5, gravíssima 7 pontos. Soube, aí você já marcava. Cuidado, porque dirigir veículo, quando você vai dirigir veículo sem possuir CNH, né? Sem possuir habilitação ou permissão, é uma infração gravíssima vezes 3. Vezes 3. Cuidado para você não se confundir vezes 3 com a pontuação, beleza? Então vamos para a nossa quarta questão, né? Então trazendo aí só a resposta certa aí para você, da dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir constitui uma infração gravíssima, gravíssima, beleza? Show de bola. Eu sempre falo para você que devemos ter calma na hora de responder as questões para a gente não cair na pegadinha do Detran. Então, gente, já trazendo aqui a terceira, já vamos para a quarta questão, pedindo a você que, se possível, deixa o like aí, ajuda o nosso canal aí, para que o nosso canal possa chegar, o YouTube aí possa ajudar a gente aí, levando a mais pessoas, porque essas questões são sim as questões que caem na tua prova, questões quentinhas, e o professor Moraes elabora baseado nas provas do Detran, né? Então, meus queridos alunos também, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para que a gente possa bater aí a nossa meta aí, né, de inscritos no canal e possa divulgar esse trabalho. Peço a vocês aí, por gentileza, que faça essa inscrição aí no nosso canal, beleza? Então vamos sem mais delongas, sei que vocês querem questões, vamos aqui trazer mais uma questãozinha massa, né, trazendo aí a nossa quarta questão. Qual das categorias abaixo, né, a gente vai ter as categorias abaixo nas questões, corresponde à exigência, e é aquela que eu falo para vocês, veículo para transporte de carga. Aqui, professor, eu já matei a questão quando ele fala em transporte de carga. Por quê? Como você fala lá na plataforma, aqui ou vai ser a categoria que eu chamo de categoria C, né? Ou vai ser a categoria E. E aí o professor já deixa bem explicado que vai ser uma dessas duas. Ultrapassando 3.500 quilos. Beleza, por quê? Porque se não ultrapassar, pode ser categoria B, não é isso? Então pode ser categoria B, se não ultrapassar. Mas aqui já descarta a B, já não seria a B, né? Então tendo a categoria B, já descarta, não seria, olha, já mataríamos duas. E aí, como é fácil de responder em pouco tempo, né, questão? Como eu falei que era C ou E, olha como o Detran traz para vocês, facinho, facinho, entregando para vocês a questão. Gabarito, com certeza, letra A. Professor, se ele tivesse trazido categoria E, a gente teria, transporte de carga ultrapassando 3.500 kg, a gente teria duas respostas, porque teria a C, né, e a E. Mas o Detran não iria fazer isso com você, não vai fazer isso e de forma alguma, beleza? Então, gente, trazendo aqui mais uma alternativa, beleza? Sobre a categoria de habilitação. A nossa quinta questão, a gente traz aqui para você, né? Vamos trazer aqui a nossa quinta questão. A aprendizagem para aquisição, né? A aprendizagem, quando você vai fazer o quê? A prova prática. Aqui, a aprendizagem, prova nacional, só poderá realizar onde? Vamos partir para o descarte de questão, para você aprender a descartar questão. Em áreas fechadas ao trânsito. Sem lógica, né? Áreas fechadas ao trânsito? Não. Já anularia.
nos termos e horários e locais estabelecidos pela autoridade de trânsito. Olha só que legal. Essa autoridade de trânsito está muito bonita, né? A letra B, por enquanto, aqui será o nosso gabarito. Mas vamos olhar as outras. Somente, gente, olha, eu sempre abro os olhos para vocês quando se deparar com somente, apenas, somente no período matutino. Somente pela manhã eu poderia fazer essa prova? Sem lógica, né? Então, não tem condições. No perímetro urbano e nas estradas, você já viu que a estrada? A estrada é uma via rural não pavimentada, né? A estrada. Você já viu alguém fazendo essas provas na estrada, né? Eu poderia até ter aqui os horários estabelecidos pela autoridade, tudo bem. Perímetro urbano, tudo bem. Mas e nas estradas, né? Já deixou o item, e aí eu descartaria esse e esse. E a gente teria aí o nosso gabarito, com certeza, a nossa letra B, não é isso? Nossa letra B aqui, o nosso gabarito. Então, gente, olha só, o trânsito, quando você for responder lá as provas do Detran, são questões que você vai responder de forma eliminatória, você vai eliminar. Olha como é fácil você eliminar uma questão dessa, né? Então, vai vendo ali o que é que tem mais sentido. Então, a aprendizagem para aquisição, ou seja, a prova prática, né? Você vai aprender a dirigir, só poderá realizar-se nos termos, horários e locais estabelecidos pela autoridade de trânsito, ou seja, a autoridade de trânsito é quem vai definir, tem os termos lá, a lei dizendo como é, os horários e os locais estabelecidos, podem ser no horário que ele estabelecer. Beleza? Show de bola? Vamos aí para a nossa sexta questão. É isso? Então, a nossa sexta questão a gente vai trazer para você, quando a gente traz aqui, sendo o candidato condutor sido aprovado em todos os exames, né? Quando ele for aprovado em todos os exames. Eu quero só trazer para vocês aqui, quando ele fala sobre a habilitação, quando o condutor ele está tirando a CNH, ele tem um prazo ali, esse prazo de validade do processo são 12 meses. O prazo do processo, para você fazer todas as etapas, é um ano que você tem. Então, venceu esse ano, finalizou ali o prazo para você. Agora, depois que você faz todo o processo, as etapas, vai surgir, você vai ter ali a sua permissão, né? A permissão para dirigir, lógico, né? O prazo de aí você vai ver aí o prazo, né? Que a gente vai resolver aqui agora. Acabei já falando para vocês a nossa PPD. Beleza? Então, gente, vamos para a nossa questão, analisar aqui a nossa questão, como eu resolveria, né? Olha só que legal. Preparo com todo carinho para vocês, porque são as questões mais quentes que possa cair na prova de vocês, beleza? Possa cair na prova de vocês questões que com certeza caia. Eu já trago do assunto que a gente vê lá na plataforma, beleza? Então, tendo o candidato ali, candidato a condutor, você ainda é candidato, sido aprovado em todos os exames, né, em todas as etapas, será conferido o mesmo. Ele traz aqui carteira de habilitação com validade de 5 anos? Ainda não, né? Ele vai receber uma permissão. Agora, essa permissão, a gente vê muito, tem validade de quanto tempo, né? Ele trouxe aqui 3 anos? Não, esse é até um prazo para quem tem mais de 70 anos renovar a CNH, né? Mais de 70 anos, igual ou superior. Uma permissão de 3 anos? Também não, né? Então, restando para a gente aqui a alternativa, a nossa PPD, validade de 1 ano. E aí eu quero deixar aqui, ó, validade de 1 ano, né? E eu quero o candidato, o condutor, tendo sido aprovado em todos os exames, será conferido ao mesmo a permissão para dirigir com validade de 1 ano. Então, vem para cá, gente, vem para cá, para eu abrir os olhos de vocês para uma coisa. Muitos instrutores, muitos professores deixam de falar esse assunto para vocês, às vezes, não sei porquê, ou você, aluno, não presta atenção. Eles falam e você não presta atenção, porque isso é importantíssimo. O caso de você ter a sua PPD. No período de 1 ano, você não pode cometer infrações de natureza grave, gravíssima ou ser reincidente média. Então, você tem a obrigação, é um direito seu, como aprendiz agora, aprender isso.
para não perder a sua PPD, para não perder a sua CNH, beleza? Então, o período de 1 ano, gente, é um período de prova, em que você não pode pisar na bola. Aí muitos, professor, mas eu ia dentro do veículo, ia ali sem com o meu passageiro, o passageiro ia sem cinto. Quando ele viu o agente de trânsito, né, ele colocou o cinto de segurança. Está errado. Né? Ele vai ser multado. Não é quando vê o agente, é andar com o cinto de segurança. Eu brinco com os alunos, pô, entrou dentro do veículo, vai lá, pega um pedaço de ripa mesmo, vai diz, ó, coloca esse cinto aí, beleza? Tu coloca esse cinto aí, meu irmão, porque senão tu vai me prejudicar. E aí, você tem que entrar com recurso, você tem que quebrar a sua cabeça para tentar reverter isso aí, que é muito difícil, porque está lá no artigo 148 do CTB, nos seus incisos, que no período de 1 ano, assim que foi emitido, a minha PPD foi emitido agora, 2025, o ano que a gente está, na data de 2025, sim. Então você tem até 2026 com a PPD em que você não pode cometer infrações gravíssima, grave, nem ser reincidente e médio, beleza? Leva isso para a sua vida, transmite isso aí para as pessoas, para que você não fique aí no prejuízo, beleza? Então, voltando aqui com as nossas questões, vamos aí para a nossa 7ª questão. A nossa 7ª questão que em que categorias o iniciante pode candidatar-se à habilitação? Não, professor, você fala isso demais para a gente, isso aí eu já nem preciso mais. Isso cai na prova, às vezes é um deslize de nada, você perde uma questãozinha dessa, então você tem que estar concentrado. Você está achando fácil? Pois essas são suas questões. Agora, tem que ter muita atenção. Ele quer saber o iniciante. Eu vou iniciar, eu quero obter. Obter é diferente de adicionar, né? Em quais eu posso, das alternativas, em que categoria pode candidatar-se à primeira habilitação? Letra A, ele traz A e B. Eu posso A e B, né? A letra B, B e D. Não, a D eu não posso, né? A D eu tenho que passar no mínimo 1 ano de C ou 2 anos de B, né? E e A também não. A E eu tenho que ter lá 1 ano de D, né? Tem que estar na D, ou vindo da C a qualquer tempo, a 1 ano, né? A e C também não. Tá? Portanto, aqui o nosso gabarito, né? Para você aqui, ó, gabarito, a nossa letra A, né? Muito A, ó, letra A e B, para você não se confundir na prova. B e D, você acaba se atrapalhando. Olha só como ele traz uma misturadinha aqui, ó, A e B, para você ficar esperto. Show de bola? Entendido até aqui? Peço mais uma vez, deixa teu like, né? Contribui aí com o nosso canal, para que a gente possa levar para mais pessoas o nosso trânsito fácil online com as questões quentíssimas aí para sua aprovação, beleza? Para poder dirigir veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, a gente vai trazer sobre mais habilitação para você realmente tirar show de bola. Então, olha aí a nossa 8ª questão para poder dirigir veículos motorizados. Professor, eu aprendi aquele negócio lá de marcar, né? Aqui, olha só, 2 ou 3 rodas. Caramba, eu não perco uma questão quando eu estou resolvendo. Ele quer uma de 2 ou 3 rodas, né? 2 ou 3 rodas. E aí ficou fácil, que o professor fala muito para vocês sobre isso. Quando falou em 2 ou 3 rodas, não tem o que pensar, é categoria, né? Então, você pausa sempre o vídeo para você responder essas questões. Então, de 2 ou 3 rodas, vamos lá, você deve estar habilitado na categoria A, né? Cuidado nas pegadinhas do Detran, cuidado com o tempo aí que você não pode cair numa pegadinha, acabar perdendo uma questãozinha boba, né? Para poder dirigir o veículo 2 ou 3 rodas, falou em 2 ou 3 rodas, o bizu é categoria A. Professor, eu queria saber sobre a questão do quadriciclo, que muita gente me pergunta. Gente, quadriciclo, veja que não tem 3 rodas, quadriciclo 4 rodas. E é necessário para conduzir um quadriciclo motorizado a categoria B. Então, categoria B é você é necessário para conduzir um quadriciclo, beleza? Então, nas vias públicas, você vai utilizar o quadriciclo com a sua categoria B, não categoria A. Não confunda, beleza? Então, vamos aí para a nossa 9ª questão.
Dirigir o veículo com defeito em qualquer equipamento é obrigatório. Olha, qualquer equipamento. Tratou equipamento obrigatório, eu sempre deixo a dica. Tratou de equipamentos obrigatórios, né? Claro que tem as exceções, mas é uma infração de natureza grave. O equipamento está faltando, né? Está aqui, ó, qualquer equipamento com defeito, né? Ou faltando. É uma infração punível com apreensão do veículo. Gente, eu trago aqui para vocês, quando se trata sobre essa apreensão do veículo aqui, né? Essa apreensão do veículo era uma penalidade que deixou de existir, né? Não existe mais. Essa apreensão, você estava com ela, seu veículo ia para o pátio, e lá estava todo legalizado, e ele ficava lá de 10 a 30 dias, né, com essa penalidade. Hoje ela não tem mais, você regularizou o seu veículo, ele é liberado pelo órgão de trânsito. Se eu tiver com o defeito renovação do veículo, não existe nem esse tal de renovação lá no nosso CTB, né? Então já descarta. Apreensão novamente, restando, gente, o nosso gabarito, a nossa letra C de caba macho, né? C de... Olha só que legal. Vamos. C de confiante. Eu vou ser aprovado, beleza? Show de bola. Nosso gabarito, portanto, aí, a nossa letra C, facinho, facinho para você não errar na sua prova. Sempre digo, pausa o vídeo, tenta resolver a questão, porque são questões que você resolvendo aqui, você vai estar apto a fazer sua prova, beleza? Então vamos lá responder questão, ainda a nossa 10ª questão, fechando aqui a nossa bateria de questões. 10ª questão. Ao dirigir, né, ao diminuir a velocidade, o condutor deverá. Lembre-se que quando ele vai diminuir a velocidade, né, desengrenar o veículo e usar o freio, gente, já imaginou você desengrenar o veículo? Tem questões que é um pouco sem lógica, né? Então, são um pouco sem lógica mesmo essas questões aí desse tipo. Então, já descarta essa letra A, não tem como. Letra B, indicar sua intenção de forma clara, com a antecedência e fazendo uso da sinalização devida. Olha que questão linda, né, gente? Olha que questão linda essa letra B. Eu sempre deixo aquela dica para você que está na plataforma. Professor, é porque eu estou desorientado, não sei bem qual seria a resposta. Gente, olha, a maior. Vai na maior, já que você vai chutar. E olha como ela tá linda, a maior. O cara que elabora uma questão dessa, ele não vai gastar tanta letra se não tiver um sentido, né? Olha só. Claro, nada substitui o conhecimento. Mas vamos ver as outras? Bora. Vamos lá. Frear de imediato. Gente, eu devo frear bruscamente? Frear bruscamente? Né? Bruscamente? Não, né? Sempre, ó, cuidado, sempre, unicamente, jamais, nunca, né? Frear de imediato sempre que achar necessário. Sem lógica, não tem lógica, né? Indicar sua intenção no momento da manobra, né? Indicar sua intenção no momento, não é no momento, né? Você deve indicar sua intenção, sim, de forma clara, sim, mas com antecedência. Portanto, olha só que bacana nessa questão. E onde eu trouxe aqui na letra D também, eu vou riscar aqui para vocês. Então aí o nosso gabarito. Eu também vou riscar para vocês aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar claro, né? Quando ele traz aqui essa questão, gente, do sempre, né? Você ficar atento. E olha só, eu trouxe aqui para vocês essa questão. Quando tratar, aí é o nosso gabarito letra B, né? Pausa o vídeo, dá uma olhada. Essas questões são as que mais caem na sua prova, com certeza, questões quentíssimas do assunto que a gente vê lá na plataforma. Então, se eu frear de imediato, frear bruscamente, se necessário, né? Isso não é correto. Aí a nossa questão, né? E você, com isso, você vai matar as questõezinhas que caem na sua prova. Então, gente, olha, diminuir velocidade é indicar sua intenção de forma clara. Você deve indicar com antecedência. Você não vai deixar para sinalizar quando você já está dentro da convenção, da curva que você vai fazer. E aí você deve fazer o uso da sinalização devida, beleza?
Então, a prova do Detran, ela é mais isso, pegadinhas, né? Vê o vídeo, pausa. Tem pessoas que aprendem mais assistindo o vídeo, né? Se for o seu caso, assiste o vídeo, compartilha. Eu vou trazer mais questões, tem muitas outras questões, tem playlist de questões aí no canal Trânsito Fácil Online, Professor Moraes, trazendo sempre o melhor para você. Peço, por gentileza, gente, faz aí, dá essa força pra gente aí, deixa o like aí no nosso canal, inscreve no nosso canal, para que a gente possa manter esse trabalho, beleza? Educação para o trânsito, sempre de mão dada, junto com a vida. Valeu, gente, até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Valeu!